Bom dia, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova, no Jaguaré, em São Paulo, e quero compartilhar com vocês mais um Salmo de Davi, 141, que diz o seguinte: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco, suba à tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer das minhas mãos como a oferenda vespertina. Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê? Repreenda-me, será como um óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízos serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos, a boca da sepultura, quando se lavra e suga a terra, pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços do que armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. É mais um daqueles salmos que a gente já tem falado bastante aqui, e até certo ponto parece exaustiva a questão da situação em que Davi, como rei, enfrenta diante das pessoas que estão constantemente pondo armadilhas na sua vida. Eu fico imaginando que dentro desse contexto político, imagina um rei que também é legislador, obviamente que a legislação vem conforme as escrituras, no tempo em que ele governava, mas quando você percebe tantas pessoas no mundo político, tem hora que apoia, tem hora que desapoia, tem hora que ama, tem hora que odeia, tem hora que prefere, tem hora que lança fora, e você fica pensando assim, Senhor, como é que são as pessoas, como elas projetam seus lábios em conformidade com seus propósitos. Por isso que o salmista aqui, Davi, pede, Senhor, põe guarda nos meus lábios, porque quase sempre a gente está falando mais do que deve, a gente está dizendo aquilo que não deve em relação às pessoas, a gente está julgando as suas vidas, está proferindo palavras de perversidade, de maldade, e ele reconhece que ele pode cair nesse mal, e ele pede para o Senhor, coloca, Senhor, guarda nos meus lábios. É muito interessante porque na língua hebraica a palavra que se traduz por falar é muito parecida com a de enfermidade e também com deserto. Você vai perceber isso lá no livro de Números, que é o livro que foi escrito no deserto, que também a palavra deserto também é bem próxima, usa o radical do verbo falar, dizer, né? E quase sempre você vai perceber que aquele deserto que os israelitas passaram e percorreram durante 40 anos, e o percorreram 40 anos por causa daquilo que eles falaram, daquilo que eles disseram. E o deserto se tornou maior, se tornou mais seco por causa das palavras, por causa de palavras que não foram dirigidas por Deus. Principalmente naquela ocasião em que os espias foram a visitar a terra prometida e voltaram com palavras desanimadoras, desalentadoras e infames. E por causa delas, o deserto deles se tornou maior, mais duro e mais difícil. Então parece que o tamanho do nosso deserto vai depender do tamanho da nossa boca. Por isso que eu acredito que o salmista aqui tenha dito, Senhor, põe guarda. Se há alguém que tem que sofrer, se há alguém que tem que passar por alguma situação, sejam os teus inimigos, sejam aqueles que se levantam contra a verdade, contra a tua palavra, contra a minha pessoa. E novamente ele se coloca nas mãos de Deus, ele podendo fazê-lo, não faz. E é isso que a gente precisa aprender. O provérbio diz que no muito falar não falta transgressão. E também que a vida ou a morte está no poder da língua, do falar.
São coisas que a gente precisa parar para refletir, principalmente quando vai começando um novo período na história, e eu perguntar, Senhor, como serão meus lábios nesse novo ano? Como eu, em vez de proferir maldades, eu decido proferir verdades, decido proferir bênçãos, decido proferir louvores, e não palavras que não edificam. Esse é o desafio que eu quero fazer com esse salmo para você. Senhor, que a minha boca haja guardas nos meus lábios, para que dele só saiam aquilo que te agrada, aquilo que honra teu nome. Deus te abençoe.